dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre códigos de ética ou de não ética para inteligência artificial. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do MEI, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória e ao meu lado está minha querida amiga Cora Rony. A gente vai falar de código de ética ou de falta de ética de IA? Não, nós vamos falar de educar as crianças desde jovens. Ah, também isso. Vem? Agora, por coincidência, a gente estava falando do Dario Amodei, CEO da Anthropic, na semana passada, na quinta-feira, e a Anthropic é uma coisa curiosa, né? Como que Google, OpenAI e Anthropic, que são as empresas que lideram a inteligência artificial, como elas pensam diferente a inteligência artificial. É. E a Anthropic, que é hiper preocupada das três, a mais preocupada com uma questão ética, IA responsável e tal, ela criou a segunda versão, a versão 2.0 da Constituição do Claude. E o que é essa Constituição do Claude? Não é uma Constituição, são um conjunto de regras, mas não é uma coisa para os usuários. É uma coisa para o Claude, para a inteligência artificial. São as regras éticas que seguem, que sempre que usa a inteligência, a IA tem que usar. Sempre que você usar o Claude, você tem que... A IA checa se não está violando aquelas regras. A primeira versão era literalmente uma lista de coisas que a IA não podia fazer. Essa segunda Constituição, a Anthropic tem uma pessoa que é a chefe de ética, filosofia ética da empresa, e escreveu essa Constituição. Essa Constituição explica para o modelo o porquê de cada não pode. Então, é uma coisa de uma preocupação assim, olha, você não deve... Que tipo de coisa que não pode? Você não deve ajudar ninguém a criar uma arma química, uma arma biológica, Você não deve ajudar ninguém a criar uma arma, você não deve ajudar ninguém a sabotar a infraestrutura de uma cidade, sei lá, cortar a luz de um bairro, uma coisa assim. E para tudo tem um porquê. É uma preocupação de que... Porque, segundo eles chegaram à conclusão de que eles têm de partir do princípio de que em algum momento, se não já esteja acontecendo, esses modelos de inteligência artificial vão ter algum tipo de consciência. Então você, desde o início, precisa ensiná-los o porquê da ética e não simplesmente dar ordens de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Também está proibido auxiliar em golpes de Estado. Bolsonaro não ia poder usar. Não, mas quer dizer, né? Aquele casco atrapalha muito na hora de digitar. Olha aqui, eu acho válido, porque eu acho, como a gente está lidando com uma coisa que a gente ainda não conhece 100%, que a gente não tem ideia para onde vai, a gente imagina, mas não custa nada a gente ensinar boa educação desde pequeno para as crianças. Eu acho que uma calculadora, tá? Cara, essa calculadora pode virar uma criança, você não sabe. Custa alguma coisa? Pinóquio virou, né? Custa. Não custa. E olha, são bons princípios. E vou te dizer uma coisa. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada no meu Facebook. Eu sei que dizer que aconteceu alguma coisa engraçada no Facebook para você é meio que um oxímoron, dado que o Facebook está morto, bem, mas... Eu sei da existência do Facebook. Eu tenho até uma vaga lembrança de como era o ícone no celular. É uma múmia, hoje em dia, né? É um sarcófagozinho. Mas o nosso amigo Eric Bretas nos mandou um videozinho de... O CEO do Grupo Estado hoje, né? Nós temos um grupo e ele mandou um videozinho de inteligência artificial ótimo,
em cima daquela imagem que o Donald Trump postou no Truth Social, dele, J.D. Vance, quem é o outro? Pete Hegseth, quem estão tomando posse da Groenlândia com aquela bandeira, como daquela clássica foto da Segunda Guerra Mundial. Hiroshima. E ali embaixo tem uma placa dizendo Groenlândia, Estados Unidos, enfim, uma coisa assim. Nesse videozinho do Eric, aparece exatamente Trump, aqueles dois atrás, e vem um grupo de ursos polares e carrega eles embora. Adorei isso, postei. Já que estão tomando conta do Polo Norte, né? Não é? E eu adorei isso, postei no meu Facebook. Ato contínuo apareceram embaixo disso, nos comentários, várias artezinhas dos ursos com osso e com o boné do Maga ali do lado, como se tivessem acabado de devorar as pessoas. Ótimo. E alguém comentou, mas eu quero ver sangue. Que é uma coisa que o ChatGPT e o Gemini não vão te dar. Não gera imagem. Eles têm uma censura para coisas violentas, o que, aliás, a gente tem que concordar, porque senão a gente já está vendo umas coisas terríveis. Mas uma seguidora minha pegou o Grok da XAI, Elon Musk, e fez uma cena horripilante dos ursos comendo aquele osso, banhados em sangue, sangueira. E eu fiquei pensando nisso, na personalidade das inteligências artificiais e em como uma inteligência artificial bandida cria um clima pior em todos os lugares. Você sabe que no caso do Grok tem uma discussão que é uma discussão que tomou conta desse início de ano, que é a coisa da pornografia. Alguém pediu, foram criadas imagens da Taylor Swift topless, começaram a produzir várias imagens de gente de biquínis bem pequenos, e o Elon Musk fez uma piada, botou uma torradeira vestindo um biquíni. Olha, o Grok faz qualquer um de biquíni, tá? Qualquer coisa de biquíni. E aí teve uma gente que começou a botar adolescentes pré-púberes, né? Pedofilia mesmo. E é aquela coisa que não é só o biquíni. Tipo, a nudez completa, nudez explícita não faz, mas faz os biquínis tão pequenos e faz mulheres famosas com as pernas abertas, em posições agressivamente erotizadas, né? Tudo mais. Uma coisa canalha, em outras palavras. E chegou o ponto de que até nos Estados Unidos entra em maio só em vigor, mas desde o ano passado existe uma legislação nos Estados Unidos que, se você produz imagens pornográficas falsas de alguém, essas imagens, sem a permissão da pessoa, essas imagens são legais. Que não é muito diferente do que a gente já tem na Europa, já tem no Brasil, tudo mais. Você não pode criar imagens pornográficas de uma pessoa e distribuir. Isso é libel, né? É difamação. Você não pode usar a imagem de uma pessoa sem o consentimento dessa pessoa, do modo geral. Você tem a permissão jornalística, né? Sim, é diferente. Sim, claro. Mas nesse caso é difamação. Nesse caso é você fazer parecer que a pessoa é uma coisa no outra e tal. E a legislação brasileira, por exemplo, mesmo que a imagem seja real, a lei Carolina Dickmann, mesmo que a imagem seja real, você não pode distribuir uma imagem privada. Evidente. Que vai causar algum tipo de constrangimento e tal. Se aquela imagem não te pertence e não tem interesse jornalístico, você não pode fazer distribuição. E curiosamente, mesmo nos Estados Unidos, onde a latitude de liberdade de expressão é muito maior do que no Brasil, agora em maio entra em vigor uma lei
maio desse ano, 2026, entra em vigor uma lei dizendo que não, pornografia sem permissão das pessoas não pode. É claro. Né? O que é perfeitamente razoável. O que é perfeitamente razoável, né? E o Grok começou... Mas o Musk parte... É engraçado que é o extremo oposto da coisa da turma do Grok. Enquanto a turma do Claude. Enquanto a turma do Claude está ali do tipo, precisamos ensinar ética, não basta dar as regras, mas partindo do princípio de que pode ficar consciente em algum momento, a gente precisa desde o início ensinar o porquê de não poder. Né? Eu concordo com isso. Não, veja, eu não tenho... Eu acho que é bacana... E a gente tem que ensinar ética mesmo para a inteligência artificial. E a discussão a respeito de ética no uso de inteligência artificial é super importante. Acho também que empresas privadas têm o direito de construir seus produtos como querem. Se a Anthropic quer fazer isso, acho que ela faz bem. E acho, inclusive, que faz um serviço para a humanidade, no mínimo em levantar a discussão. Vem cá, como é que a gente pensa em ética e inteligência artificial? Mas é muito curioso como o Grok está do outro lado. Né? É a coisa tudo pode aqui é terra de ninguém. E é ruim. O Grok é ruim. O Grok é muito ruim e esse tipo de liberdade é muito complicado. De novo, a gente entra naquele ponto da censura, não censura, mas a gente está diante de uma ferramenta que a gente ainda não tinha. Mas ao mesmo tempo, tem umas coisas que o Grok te permite fazer e que agora as outras ferramentas de imagem não estão permitindo fazer, que eu usei. Uma vez, por exemplo... Tinha um cara de esquerda me mandando um bando de coisa do Keynes, como se eu, por ser liberal, fosse anti-Keynes. O Keynes era economista-chefe do Partido Liberal Britânico. É aquela coisa assim. Aí eu fiz um negócio no Grok, que depois eu animei, que era uma imagem do Milton Friedman, John Maynard Keynes, um olhando para o outro, caindo nas gargalhadas, e tinha uma legenda assim. Aí ele disse que eu não sou liberal. Eu mandei pro cara uma fotografia dos dois ali, evidentemente criada, porque o Grok permitia eu fazer uma imagem dessa. Imagina, os dois de terno e gravata, entendeu? Porque você não podia usar a cara das pessoas. Porque você, nas outras ferramentas, não podia criar. No Midjourney, que eu adoro até hoje, você não pode criar imagem de alguém só com muita dificuldade. O Gemini hoje faz isso, com o Nano Banana, você faz isso com uma facilidade imensa. O ponto às vezes as empresas também botam restrições demais. Entendeu? Você não jura que você não pode fazer uma piada com dois economistas? Mas nesse caso, a gente entende o excesso, porque é o que eu estou te dizendo, é uma coisa totalmente nova. Você não tem ideia de onde isso leva. Não, injusto. Então é aquela coisa de ir afinando. E nesse aspecto, eu concordo com a visão da Anthropic, no sentido de tentar ensinar a questão da ética para a inteligência artificial, para evitar a questão da censura. Não sabe? Quer dizer, é criar uma camada moral na inteligência artificial. Pode parecer ridículo a gente falar em moral diante de uma calculadora, como você gosta de dizer, mas eu não sei, eu acho que não custa. Acho que é um caminho saudável. É mais saudável do que isso que o Grok está fazendo. É um debate interessante e acho interessante que tenha sido levantada a discussão. Capa bonita, né? Capa linda, mais bonita do que se imagina, ó. Eu só estou vendo a parte de trás. Você está vendo a parte de trás? Eu vou te mostrar o seguinte, está aqui. Esse é o do Coetzee. J.M. Coetzee, Cenas da Vida na Província. Infância, Juventude e Verão. Todo o Coetzee é editado pela Companhia das Letras e eles têm esse belíssimo projeto gráfico, ó, que tem essa cinta, claro, para ficar na livraria, mas aí quando você leva para tua casa, quando você põe
Na sua biblioteca você não precisa Aí eu mantenho. da cinta. Não, eu mantenho a cinta, tá bom que ela está aqui, mas eu acho muito bonito isso. E essa cinta, aliás, ela é uma cinta super caprichada, porque ela ainda faz uma voltinha aqui na orelha, ó. Tô vendo, tô vendo. Quer dizer, ela é feita para ser mantida em tese, mas eu gosto muito desse projeto, sabe? Mas enfim. Então, o que é esse livro? O Coetzee, como todo mundo sabe, é prêmio Nobel, ele ganhou. Sul-africano. Sul-africano, ganhou, peraí, que isso prendeu um pouquinho, tá. Ele ganhou o Nobel em 2003, Ele ganhou todos os prêmios literários do mundo. Ele ganhou o Booker Prize 2 vezes, por exemplo. Eu acho que outra pessoa que ganhou 2 vezes foi Salman Rushdie. Salman Rushdie, inclusive, ganhou o Booker do Booker, quer dizer assim, o melhor Booker de todos os tempos. Mas ele ganhou 2 vezes. E ele é tão bicho do mato que ele não foi receber. Coetzee é um escritor extraordinário. Ele é um escritor, ele é um homem de 85 anos hoje, alguma coisa assim. Ele nasceu e cresceu na África do Sul, na época do Apartheid. E a violência dessa experiência está presente em toda a literatura dele. Ao contrário de outros escritores da África do Sul, que eu conheço, não são muitos, mas tem alguns, isso é presente na literatura dele o tempo todo. E você sempre fica pensando, é uma literatura dura, a literatura dele não é um romance que você vai ler na praia. Até pode, mas não recomendo, porque você tem que parar e pensar e tal. E você pensa, mas que vida que teve esse cara para chegar a esse resultado? E a resposta é isso aqui. Isso aqui, de uma certa maneira, são as memórias dele. Isso foram 3 volumes publicados em diferentes momentos. Um se chama Infância, o outro Juventude, o outro Verão. Infância é a infância do Coetzee. Juventude, esse rapaz jovem tentando se pôr na vida. E Verão é uma coisa esquisitíssima, porque é alguém fazendo uma pesquisa sobre esse JM, dos primeiros 2 livros, que teria morrido. E ele faz uma investigação sobre o falecido JM, ele sai perguntando para as pessoas que o conheceram, quem ele era, quem não era, qual a impressão que tinham dele, por aí vai. É muito, muito bom. É engraçado porque, ao mesmo tempo, é um livro bastante acessível dele como literatura. Ele nem sempre é fácil de ler, mas esse livro aqui é. E essa infância dele é uma coisa tenebrosa. E ele consegue transmitir o que foi isso de crescer num país como a África do Sul, tão dividido e com apartheid e com aquela crueldade inerente ao apartheid. E ele era uma criança muito sensível, daquele tipo de alma profundamente sensível, crescendo num ambiente cruel, num ambiente rude. Ele sofre bullying. Tem um momento em que os colegas levam ele no canto do pátio e fazem ele comer uma lagarta. São umas cenas assim horríveis. Ele tem uma relação muito complicada com os pais. Mas isso não é um livro infeliz, é uma coisa curiosa. São fatos que ele relata e você vai vendo que dificuldade aquela vida, que vida cruel, e ao mesmo tempo que figura estranha que é ele como pessoa. Porque, por exemplo, ele cresceu num país africâner, né? Há essa língua, o africâner. Inglês é uma espécie de segunda língua para ele. Ele não sabia qual era a religião dele na escola. Na família dele isso não era levado muito a sério. E a certa altura o professor pergunta a religião, quem é que é protestante e quem é católico, apostólico, romano.
E ele diz que ele é católico apostólico romano porque ele adorava os romanos. Porque ele estava lendo sobre os romanos e achava maravilhoso a história de Roma. E ele fica feito um peixe fora d'água, porque evidentemente ele não é, porque isso era para diferenciar os meninos na hora da aula de religião. Porque os protestantes iam para um canto estudar e os católicos ficavam soltos ali, porque essa aula de religião e tudo isso era dado para os protestantes, e ele ficava lá com os judeus, com a meia dúzia de judeus, aproveitando o tempo dele. Mas, olha, é muito bom, é uma vida muito curiosa, é uma vida interior muito densa e é uma escrita primorosa. Se você quiser saber como alguém escreve, lê o Coetzee, porque é uma escrita econômica, não tem nada sobrando, toda a escrita é muito precisa, é muito pensada e fascinante. Esse é um daqueles livros que, quando eu estava acabando de ler, eu ficava lendo bem devagarzinho, porque estava acabando. E eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer quando esse livro acabar e eu não tiver mais esse livro para ler? Ele foi traduzido pelo Luiz Roberto Mendes Gonçalves e pelo Zé Rubens Siqueira, porque eles foram livros diferentes, foram publicados inicialmente como obras diferentes e depois estão juntos aqui, e eu acho que faz todo sentido esse conjunto, embora os dois primeiros sejam mais parecidos entre si do que o terceiro. O terceiro meio que te joga em dúvida sobre todo o resto que você leu. Porque como o personagem é evidente que ele está vivo, você diz, mas então o resto não é verdade? O que é verdade do resto? Como que o apartheid aparece? O apartheid aparece de todas as formas. Eles têm vidas completamente diferentes dos negros, eles têm por exemplo, há um menino que trabalha na casa deles, que é colega dele, e esse menino faz uma besteira qualquer e é escoteado. Oh. O apartheid aparece dessa forma cruel. Das formas de relacionamento entre os brancos e os negros e os pardos também. Eu tenho dificuldade de imaginar como é viver num país assim. Pois é isso. E quando a gente pega esse livro do Coetzee, uma das grandes coisas desse livro é que ele te mostra o que é isso. Aqui para o Brasil é muito complicado, porque não é uma realidade nossa. A gente tem racismo, a gente sabe disso, mas a questão do apartheid Apartheid é outra coisa. É outra coisa, é uma outra escala de tortura. Os indianos sabem, porque os indianos têm as castas, que no fundo são escalas ainda mais sofisticadas de apartheid. Mas que funcionam menos hoje do que funcionaram no passado? Não, senhor. Não funcionam nas grandes cidades e mesmo assim, em termos, no interior é terrível. A coisa das castas na Índia são assim, se a sombra de um Dalit atravessar o caminho de um Brahmane, o Brahmane tem que ir para casa, tomar banho, se purificar todo, porque o caminho dele foi atravessado pela sombra do Dalit. Né? As famílias matam as pessoas por se relacionarem com gente de outra casta. É a infelicidade do mundo. O ser humano é um animal péssimo. Nós somos um primata desgraçado. Somos o pior bicho que já teve sobre a face da Terra. Não estou brincando, não. Fato. Mas nós nos redimimos quando a gente consegue fazer isso aqui, quando a gente consegue escrever grande arte, uma coisa extraordinária dessas. Então,
É um livro que eu recomendo muito para todo mundo. Está aqui, é uma edição da Companhia das Letras, tradução excepcional, livro excepcional. Está aqui, ó. Leiam. Infância, Juventude, Verão. Cenas da Vida na Província. J.M. Coetzee. Isso. Nos vemos na quinta? Nos vemos na quinta. Até quinta-feira agora. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes Premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.